A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos que participam desse grupo abençoado da família Rufino. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para esse grupo, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escrevera o apóstolo São João. É o momento que Jesus ele é preso no jardim de Getsêmani. Em outro evangelho, segundo escrevera São Lucas, ele relata esse mesmo acontecimento e coloca alguns detalhes que o apóstolo João ele não coloca, ele não fica atento para esse detalhe. Ele fala que, vendo Pedro, que Jesus estava sendo preso, ele corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E o nome dele era Malco. Meus amados irmãos, nós que vivemos de crença, de cultura, nós sabemos quando chega a Semana Santa, em algumas cidades, ainda mais da nossa cidade, né, no Maranhão, eles fazem ali a via sacra, onde faz uma acentuação de Jesus Cristo carregando uma cruz, e uns soldados romanos, né, vai ali dando chicotada em Jesus. Mas ali não é a realidade do fato dos acontecimentos. Primeiro ponto, quem prendeu Jesus Cristo foi o soldado do sumo sacerdote. E Malco, ele não era um soldado. Malco, o autor João, ele é bem claro que fala que Malco era servo. Primeiro ponto, existia uma classe sacerdotal. Alguns requisitos para ser um sumo sacerdote. Primeiro, tinha que ter a raiz genealógica de Arão, o primeiro sacerdote. Mas nos tempos de Jesus, se comprava o cargo sacerdotal. A classe sacerdotal estava corrupta. Mas Malco, aquele homem que Pedro cortou a orelha, não tinha nada a ver. Ele era servo do sumo sacerdote. Você sabe quando você faz uma faculdade, que quando você está ali no termo da faculdade, você vai fazer alguns estágios em algumas empresas para aprimorar aquela função que você vai exercer. E era isso que o servo do sumo sacerdote iria fazer. Existia uma escola sacerdotal. E para o servo exercer o cargo de sacerdote, ele servia o sumo sacerdote. Para onde o sumo sacerdote iria, ele iria com uma vasilha de água para oferecer água ao sumo sacerdote. Ou seja, Malco não tinha nada a ver com aquela briga. Mas Pedro arranca a espada e corta a orelha. Quando Pedro corta a orelha de Malco, todos os sonhos de Malco de anos e anos para chegar a ser um sacerdote estava indo a água abaixo, junto com aquela orelha que caiu no chão. Jesus Cristo ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que Jesus pega aquela orelha e coloca no mesmo lugar. Ei, quantos matadores de sonhos tem dentro da igreja? Não usa a espada física, mas usa a palavra. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra de Deus é igual a uma espada desembainhada de 2 gomos. Por isso, meus amados irmãos, quando você for dirigir uma palavra a uma pessoa, você tem que pensar antes de falar, porque a tua palavra pode estar destruindo um sonho de uma pessoa. Ei, matador de sonhos, Jesus Cristo está falando para você.
para você analisar suas palavras, talvez suas palavras de prepotência, talvez as suas palavras de arrogância está destruindo o sonho de outra pessoa. Mas Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo pega aquela orelha daquele servo e coloca no mesmo lugar. Você sabe por que o diabo usando Pedro, um crente? Pedro era um crentão, né? Vamos usar esse verbo. Você sabe por quê? O sumo sacerdote, quando ia fazer alguns ritos sacerdotal, ele pegava o sangue do cordeiro, colocava na ponta do seu pé, do dedão polegar, colocava na ponta da orelha direita o sangue. Era um rito. E um sacerdote sem orelha não podia ser sacerdote. Está escrito lá em Levítico: pois nenhum homem da descendência de Arão que tenha defeito possa se achegar para servir a Deus. O sonho de Malco estava indo junto com aquela orelha quando caiu no chão, mas Jesus Cristo de Nazaré, da mesma forma que ele fez com Malco, os seus sonhos que talvez está estagnado, está parado, da mesma forma que Jesus pega aquela orelha e coloca no mesmo lugar, restitui o sonho de Malco. Nesta manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré manda te dizer que Ele está restituindo o seu sonho, os seus projetos. Ei, família Rufina, talvez você que tem um sonho de fazer uma faculdade, talvez você já está avançado em idade e diz assim: eu não tenho idade, mas o meu Deus manda te dizer nesta manhã que ainda há esperança. Quanto à vida, há esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, esta manhã, manda te dizer que Ele está restituindo o seu sonho. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe nesta manhã. Amém e amém.